Passamos à comunicação seguinte, intitulada As Faunas do Final da Idade do Bronze no Sul de Portugal, leituras desde o Outeiro do Circo, Beja, que vai ser apresentada pelo Nelson Almeida, segundo entendo. Portanto, Nelson, quando quiser, portanto... Presumo que já esteja partilhado. Estamos a ver... Exatamente. Estamos a ver Bem, imagens, antes de mais, em meu nome e dos meus colegas, bom dia a todos. É um prazer poder participar neste congresso e parabenizar, claro, a Associação pela organização deste congresso nestes tempos tão difíceis para todos. O sítio que nos traz cá é já um velho conhecido da arqueologia portuguesa, é o povoado fortificado do Outeiro do Circo, datado da Idade do Bronze. Tem sido alvo de estudo já há bastante tempo, pelo que não vamos estar aqui a adentrar muito nas questões sobre o mesmo, apenas referir que tem uma muralha que delimita quase totalmente estes 17 hectares, e um sistema defensivo complexo com troço dupla muralha, bastiões e fossos. O que aqui apresentamos é um conjunto arqueofónico de 633 restos, sendo que existe um estudo anterior, realizado pelos restantes coautores desta comunicação, que incidiu sobre materiais sobretudo da sondagem 1, mas também da sondagem 2. Aqui nós apresentamos alguns materiais que acrescem a esses para a sondagem 1 e para a sondagem 3, desculpa, mas também vários materiais para outras sondagens. No caso da sondagem 1 trata-se de uma muralha compósita. Na sondagem 3, apesar da pequena potência estratigráfica, é de salientar a existência de uma estrutura negativa tipo silo, que permitiu uma boa preservação de materiais arqueofonísticos. Na sondagem 7 e sondagem 8, em ambos os casos, tratam-se de sondagens que são inéditas totalmente, do ponto de vista arqueofónico, não foram ainda estudadas, são apenas aqui apresentadas pela primeira vez e estão localizadas próximas do talude, constituindo em alguns casos derrubos de muralha, outro tipo de estruturas arqueológicas ou possíveis estruturas arqueológicas, e correspondem no conjunto que aqui apresentamos à maioria dos restos, cerca de 200 restos para a sondagem 7 e outros tantos para a sondagem 8. Do ponto de vista metodológico, seguimos as metodologias comuns nos estudos arqueofonísticos, tendo em conta a anatomia, a biometria, a taxonomia. A biometria foi rara devido à grande fraturação que iremos ver dos conjuntos. Ainda assim foi também possível, no caso em que não sabíamos a identificação taxonómica pelas vicissitudes do conjunto, foi possível, em grande parte dos casos, associar os restos ao grupo de peso, que nos permite depois complementar os perfis taxonómicos. Para além disso, foram tidos em conta as idades de abate com base nos dados ósseos e dentários e depois todo um conjunto de indicadores taxonómicos, tanto da fase nutritiva, associados ao processamento e ao consumo dos restos, como da fase, digamos, pós-deposicional, no sentido lato do termo. Passando então à apresentação dos dados, primeiro do ponto de vista da preservação da amostra, como podemos ver, a preservação não é grande. Estamos a falar de um conjunto no qual 93% dos restos têm menos de 5 cm de comprimento máximo. De forma a tentar compreender o porquê disto, fizemos uma análise da completude e a fisária face à original, tanto a nível de longitude como secção, e podemos ver que efetivamente existe uma grande fragmentação do conjunto. Para aprofundar ainda mais esta análise, foi feita a análise dos planos de fratura, seguindo as metodologias que são comuns neste tipo de estudos, nomeadamente os trabalhos de Villa e Maia, 1991 ou 2, e o que nós podemos ver, devido à grande delineação, à grande percentagem de delineações longitudinais, ângulos retos e superfícies tanto suaves como irregulares, é que efetivamente existe uma predominância de fragmentação, ou seja, de uma fragmentação dos conjuntos enquanto estão em estado seco ou semisseco, e que claramente mascara a fraturação em estado fresco, neste caso essencialmente antropogénica. Passando então ao que são os perfis taxonómicos, 94 restos foram possíveis de uma identificação taxonómica. Como podemos ver, a maior parte dos restos correspondem a ovelhas ou cabras, tendo sido também possível identificar especificamente tanto a ovelha como a cabra. O grupo seguinte corresponde aos restos de gado bovino e aos suínos, ainda que os dados osteométricos e odontométricos sejam reduzidos, os poucos dados existentes, assim como o tamanho geral dos restos, aponta para que tanto num caso como no outro, se não totalmente, corresponderão sobretudo à espécie domesticada, ou seja, à vaca e ao porco. As espécies selvagens são, neste caso, representadas essencialmente pelo veado, com cerca de 5% dos restos identificados, e depois pelos leporídeos, apesar de, no caso dos leporídeos, tanto do coelho como da lebre, não ter sido possível obter dados tafonómicos que indicassem a sua acumulação antropogénica. Os não identificados basicamente seguem o padrão dos restos identificados taxonomicamente, ou seja, um predomínio de animais que
teriam grupos de peso similares aos das ovelhas e das cabras, com os restantes, tanto os mais pequenos como os de tamanho maior, a serem meramente, digamos, complementares. Temos aqui alguns exemplos dos restos identificados, tanto de gado bovino, falange, um metápodo e uma mandíbula, de caprinos, neste caso um metápodo e uma tíbia, e depois também uma falange e um astrágalo bastante fragmentado de veado, queimado e com uma pequena marcazinha de corte. Do ponto de vista da representatividade anatómica, é de salientar dois aspectos. Por um lado, a abundância de restos de dentes, essencialmente de dentes isolados, ou seja, que já não estão nos maxilares ou nas mandíbulas, e de ossos das patas, das extremidades apendiculares destes animais, e por outro lado, a escassez tanto de ossos longos como de outros ossos planos, como as vértebras, costelas, escápulas e pelvis. Se formos olhar para os restos apenas identificados por um grupo de peso, temos aqui uma explicação, pelo menos para parte desta variância, no sentido que muitos dos restos identificados apenas por grupo de peso, do grupo de peso das principais espécies identificadas, correspondem efetivamente a ossos longos, que são os ossos que não foram identificados, como anteriormente falámos, porém isso não explica a ausência, ou quase a ausência, digamos assim, dos ossos planos, como poderemos ver aqui na imagem, 113 ossos longos e apenas 15 ossos planos para o grupo de peso dos ovicaprinos, por exemplo. Do ponto de vista do número mínimo de indivíduos, tratam-se essencialmente de indivíduos adultos, ainda que alguns indivíduos pudessem já ser encarados como senis. Os indivíduos juvenis apenas são identificados no caso das ovelhas e das cabras e dos suínos, sendo que claramente estamos face a um padrão que aponta para a expansão de recursos primários, mas também secundários neste conjunto, com o predomínio das ovelhas e das cabras face aos suínos. Do ponto de vista tafonómico, foram possíveis obter diversos indicadores. Saliento aqui a existência de marcas de corte diversas que podem ser associadas a atividades de descarne, de desarticulação, de segmentação do esqueleto axial, mas também de remoção das vísceras, especialmente da língua, no caso do gado bovino, como iremos ver em seguida. Os impactos de produção são menos expressivos, ainda assim, e para além da existência de impactos de produção, é destacar também a existência de outros indicadores menos comuns, como as extrações corticais, as fissuras, possíveis contragolpes e um caso de um cone de produção. Finalmente, no que corresponde às termoalterações, por um lado, a fervura, como é normal, é bastante reduzida nestes contextos, até devido à ausência de características que permitam identificar a mesma. Por outro lado, a queima, efetivamente, é relevante, atingindo quase 9% do conjunto, sobretudo nas sondagens 7 e 8, mas também nas sondagens 1 e 3, se tivermos em conta o estudo anterior realizado pelos restantes coautores desta comunicação. Para terminar, a componente tafonómica nutritiva, é de salientar também que os fragmentos com dano por queima comparecem em graus iniciais, mas também em graus mais avançados, que inclusive contam já com carbonização ou até calcinação, tanto em restos identificados taxonomicamente, como, na sua maioria, em restos indeterminados taxonomicamente. Aqui alguns exemplos para as marcas de corte em gado bovino, nos quais temos a segunda, é uma mandíbula com marcas de corte que podem ser associadas à extração da língua. Diversos fragmentos diafisários com impactos de produção, mas também extrações corticais e um cone de produção. E depois a termoalteração por queima, no caso superior um astrágalo de ovicaprino mais pequeno e um veado, que tem inclusive uma marca de corte, e depois os mais comuns restos indeterminados taxonomicamente, de pequenas dimensões, que vão desde os graus iniciais até aos graus mais avançados de dano por queima. Do ponto de vista do consumo, efetivamente no conjunto apenas 3 restos apresentavam marcas de dentes, sendo que apenas 2 delas eram mensuráveis. Esses dados foram comparados com outros publicados, tanto para canídeos como para suídeos, como para amostras antropogénicas, e efetivamente, apesar da parca informação decorrente da análise, devido à inexistência de mais marcas de dentes, elas parecem aproximar-se sobretudo ao que seriam as marcas de dentes causadas por canídeos, sendo que no estudo anterior desenvolvido pelos restantes colegas foi efetivamente identificados restos de cão doméstico, que poderia eventualmente ser, digamos, o agente por trás destas marcas de consumo. Outros indicadores tafonómicos foram também obtidos, sendo que se destaca entre eles a presença de meteorização e de raízes entre 20% a 30% do conjunto.
Não vamos aqui, por uma questão de tempo, estar a entrar na discussão, mas efetivamente parecem haver algumas diferenças entre as diversas sondagens e que podem estar associadas não só à sua posição no terreno, como também, efetivamente, aos aspectos decorrentes do próprio contexto da formação desse contexto à data do mesmo. Do ponto de vista das raízes, elas são essencialmente de graus iniciais, algo similar acontecendo com a meteorização. Temos aqui em baixo exemplos de vários fragmentos com precipitação de óxido de manganês, mas também com as fissuras e as esfoliações associáveis a essa mesma meteorização, mas existem também graus já mais avançados, em cerca de 20% do conjunto, o que demonstra que houve momentos de reexposição, ou pelo menos de exposição destes restos às intempéries. Tentar compreender o sítio do Outeiro de Circo do ponto de vista paleoeconómico a outras escalas não é fácil, sobretudo pela quase que inexistência de conjuntos comparativos. Temos aqui um mapa com os principais conjuntos que vão desde uma zona que nós selecionamos para discussão do Alentejo à Extremadura espanhola, pelas suas características geográficas, mas também pelos próprios registros arqueográficos, e o que nós podemos ver é que, efetivamente, para a Idade do Bronze final, apenas o Castro dos Ratinhos em Moura, o Outeiro do Circo em Beja, que aqui apresentamos, e nos quais incluímos também os dados do estudo anterior, e o sítio de Alange em Badajoz existem. Isto para contextos, claro, de um caráter não funerário. Do ponto de vista da comparação, é claro que Alange em Badajoz é um pouco diferente dos restantes sítios, sobretudo pela abundância de gado bovino, face ao gado caprino. Ainda assim, é de salientar que tanto o Outeiro do Circo como Ratinhos têm, apesar dos seus valores NISP bastante diferentes, sendo que o sítio de Castro dos Ratinhos tem cerca de 1000 fragmentos identificáveis, no caso do Outeiro do Circo foi 150, por enquanto. Mas o que podemos ver é que, efetivamente, existem padrões de similaridade entre estes dois contextos, com o predomínio das ovelhas e das cabras, seguido pelo gado bovino, os suínos, que seriam essencialmente porcos, tanto num contexto como no outro, depois, em menor medida, a caça, representada pelos cervídeos, e depois um fator que claramente distingue o Outeiro do Circo destes sítios contemporâneos será, efetivamente, a presença de restos de equídeos que foram identificados por Iris Dias e por Cleia Detter também. No caso do estudo por nós feito, não foram identificados estes restos, ainda assim de salientar que seriam essencialmente a sondagem 3, que já havia também sido alvo de algumas análises. Quais são, então, as considerações finais que poderemos fazer? Por um lado, temos um claro predomínio de gado bovino, caprino e suíno, em detrimento do que seriam as práticas cinegéticas, o que nos demonstra a importância da agropecuária no final da Idade do Bronze, não só no Outeiro do Circo como noutros sítios contemporâneos, sendo que as práticas cinegéticas seriam meramente complementares. Fica comprovada a caça de veado, até certo ponto poderá ter acontecido o mesmo relativamente ao javali, embora seja normalmente um pouco difícil distinguir uns restos de outros, mas, por exemplo, nos restos de 2020, que ainda não foram incluídos nesta análise, temos alguns elementos que claramente apontam para a presença de javali, nomeadamente as presas. No caso dos coelhos e lebres, provavelmente terá acontecido, ainda que não tivéssemos obtido dados taxonómicos que comprovassem o seu caráter antrópico de inclusão no conjunto. Os padrões de idade remetem para a exploração de recursos primários e secundários, como também vem sendo já comum noutros contextos deste período. Do ponto de vista taxonómico, foram obtidos indicadores associáveis ao desmanche e ao processamento, e parece haver uma maior importância dos grelhados face ao que seriam os ensopados neste conjunto, o que, claro, carece de uma maior amostra para análise. Uma maior amostra poderá também permitir discutir algumas coisas que foram indiciadas nos estudos realizados, nomeadamente que existem diferenças taxonómicas e anatómicas consoante a zona do povoado e que estão associadas às diferentes sondagens. Finalmente, parecem haver indicadores também de que as sondagens mais perto da zona de muralha poderão corresponder a uma lixeira ou uma acumulação de detritos devido à escorrência na encosta. Isto é com base não só nos padrões taxonómicos, mas sobretudo nos padrões da representatividade anatómica e dos próprios indicadores taxonómicos que foram recuperados. Do ponto de vista da comparação, como vimos, o sítio mais similar seria o Castro dos Ratinhos, em Moura, e depois, claro, trata-se claramente de um sítio que está numa fase inicial do ponto de vista dos seus estudos arqueofaunísticos. Esperemos que possa continuar nos próximos anos com o decorrer dos trabalhos que estão já programados, e deixamos aqui com uma pequena imagem de uma pequena atividade que foi feita este ano com a população de Mombeja, na qual foram apresentados os trabalhos, inclusive também as faunas, a componente das faunas. Obrigado a todos e saúde. Espero que tenham respeitado. Obrigado.
Obrigado, Nelson, também pelo escrupuloso cumprimento do tempo.